Vamos ficar lá? Sim. Então vamos. Marta Elizabeth, por favor. Marta Soares, por favor. Gente, eu estou tremendo, porque ficar do lado dessas duas para mim já, né, é algo bastante. Então, não, eu tinha feito um textinho de abertura, não vou ler. Marta, por favor, né, nossa querida Marta Elizabeth, depois vamos ouvir Marta Soares. Bom? Boa noite, colegas, né? Agradeço o convite aqui do meu querido colega Felipe, a Mariana, né, aqui do CRB, a presença de vocês. Dizer assim que bonito esse vídeo que o CRB fez, né, agora, produziu, que gente, uma concepção que nós, e Mariana está aqui, que eu vou dizer, porque a Martita não é psicóloga, é do nosso campo, né? Mas estou falando eu e a Mariana, porque a gente é da turma mais antiga, né? Só vou falar assim, não vou falar. Tem muito tempo, gente. E construir a psicologia com esse pensamento que foi apresentado aqui foi fruto de intensas discussões e reflexões nossa. Quando eu estou falando nossa, estou falando de mim, da Rosimeire um pouco mais recente, a gente mais antigo, mas o Ricardo Moretti, o Milton Bicalho, o povo lá de trás, o Marcos Vinícius, principalmente, né? Vai fazer 2 anos agora também que ele faleceu, e a gente vai falar disso lá no Fórum Social Mundial, que vai ser, mas principalmente a Ana Bock, o Marcos Ferreira, a turma mais antiga, que concebeu a psicologia com esta possibilidade. Eu acho que eu preciso de falar isso, porque eu já estive aqui nessa autarquia, e a gente fez estamos reconstruindo permanentemente a psicologia no Brasil. Porque psicologia, todo mundo sabe, que ela ganha esse status de ciência no século XIX, e vai surgir na Alemanha, todo mundo sabe disso, a partir das experiências de preparação para as guerras, não é isso? O Udant, lá atrás, aqueles experimentos, e na educação também, né? Como que ela surge aí nesse campo, né? Para a disciplina, para o estudo do comportamento, e essas transformações, depois veio Freud, e veio outros teóricos, e essa transformação que foi acontecendo aqui no Brasil. Tem a história da psicologia no Brasil, não sei se eu vou lembrar, mas em Minas é com a professora, né, a Helena Antipoff, vocês sabem disso, que ela é que implantou a psicologia em Minas Gerais. Ela e alguns contemporâneos, né, gente? Sempre, nunca é uma pessoa única e exclusiva sozinha, mas é um pequeno grupo, né? Tem o professor Arley Bessa. Então, eu acho que isso é muito importante. E dizer que nós somos, a gente está vivo ainda. Então, a gente é a história, sim. A gente faz parte dessa história. E vocês também estão vivendo essa história. Né? Nós vamos ficar na história. Por isso que por tudo que nós estamos fazendo. E a mesma coisa a gente pode dizer da saúde mental. Porque, na verdade, eu estava falando ali com a Mariana, gente, esse nosso país, política pública, do jeito que a gente entende como um direito de uma pessoa, como um direito de cidadania, elas começaram a ser construídas no Brasil enquanto uma política universal, mais geral para a população, a partir dos anos 80. Não é isso, Maria? Antes existia o que nesse país, gente? Existia educação, escola existe. Minha mãe foi para a escola desde
Minha mãe tem quase 90 anos, então escola tinha. Mas era aquelas coisas assim, muito pontuais na zona rural, né? Se eu for falar da saúde pública, eu não vou falar, mas eu dou essa aula da história da saúde pública no Brasil. Vocês também já viram, conhecem, lá de trás, né? Lá desde o Brasil colônia, as primeiras ações com os escravos, para eles sobreviverem, porque foi proibido o tráfico de escravos. Então, depois vieram as ações de saúde pública. Concomitante a isso, foi fundado em 1852 o primeiro hospício brasileiro, que é o Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, né? Em 1852. Depois veio o Juliano Moreira, lá no Rio de Janeiro, veio o Juqueri em São Paulo. Aí, no inicinho do século 20, né? 1900, 1904, o Raul Soares, em 1909, a colônia CHPB de Barbacena, eu acho que é 1904. Às vezes eu confundo um pouco as datas. Foi a mesma época que construiu-se também os leprosários, os sanatórios para os tuberculosos, né? Minas, inclusive, é famoso por conta do clima e tudo mais, né? Belo Horizonte, e os sanatórios de leprosos. Uma história que é do Brasil e que vocês já leram, todo mundo aqui já leu a história da loucura do Michel Foucault, que é leitura obrigatória para nós, psicólogos. Ele conta isso também, foi a mesma coisa que aconteceu lá na França. Só que lá antes, né, gente? Antes, bem antes. E aqui, como aqui é novo, né, 500 anos, né? Então, veio isso. E a saúde pública no Brasil era o quê, gente? O que era saúde pública? Nada. Saúde pública, povo, gente brasileira, não tinha acesso a médico, não. As nossas avós e bisavós eram parteiras. Os meninos eram levados nas benzedeiras. Não é isso? O povo que morava na cidade tinha mais acesso um pouquinho, tinha um médico da saúde da família. E o povo que é da República Nova, né, do tempo do Getúlio para cá, que tinha suas caixas de aposentadoria, pagava os seus médicos, os sindicatos, não foi isso? Aí o Getúlio foi unificar, né, as caixas. Outro dia eu estava falando, gente, será que a gente devia voltar às caixas? Cada setor vai... Aí ele não foi unificar para fazer o INPS, que virou o INSS, que virou a Previdência. E eles falaram que agora é a tragédia geral do Brasil, é isso. Então, se a gente for olhar a história, eu estou falando da política de saúde. Eu poderia contar a história aqui, porque eu não sei profundo como eu sei mais da saúde pública, mas da assistência social, que é parecidíssima, as rodas da Santa Casa, mulher que ficava grávida, mãe solteira, moça rica, moça pobre, que não podia ter filho, pegava os meninos e botava naquelas rodas da Santa Casa e ia embora. As irmãs recolhiam, os meninos ficavam no orfanato, criado até 18 anos. Quando eu fazia 18 anos, até logo, meu bem. Prazer, muito, foi incomensurável estar com você. Tchau, vai viver sua vida. E abrir. Ou sair assim, a esmo. Assistência social no Brasil era isso, gente. E isso repete. Orfanato. A educação, não sei tanto. Escola pública. Eu sei que a escola pública, por incrível que pareça, era melhor, né? Isso eu tenho certeza. Porque não é por nada, não. Minha mãe, quando estudou no grupo, tinha aula de francês e de piano. Aqui em Belo Horizonte, Barão do Rio Branco. A escola parece que andou para trás, sei lá o que aconteceu, né? Eu não sei muita política de educação assim com profundidade, não. Mas o que eu queria dizer para vocês, que a saúde mental também veio
sendo, né, ela foi construída também nesse país há 35 anos. Que trabalhadores de saúde mental, primeiro da região sudeste, entenda-se, Rio, Minas e São Paulo, começaram uma discussão, depois ela se estendeu um pouquinho no Rio Grande do Sul, um pouquinho no Pernambuco, foi pouca coisa, foram construindo um movimento, né? Porque aí já era anos 80, nós não estávamos na saúde, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição, era só medicina e enfermagem. Enfermagem, vocês entendam que eram as atendentes, que nem tem mais, né? Tinha técnicos, auxiliar de saúde, exatamente. E tinha, né, até hoje ainda tem os técnicos da SUCAM, que tinha a Fundação Nacional de Saúde, que fazia o combate às endemias, que a saúde pública foi construída em cima das grandes epidemias. Ô, gente, febre amarela, que eu saiba, eu ouvi falar de febre amarela na revolta da vacina em 1904, gente, Rio de Janeiro, cólera. Se não estruturar o sistema, volta tudo, viu? Eu preciso contar tudo para isso para vocês. Voltar cólera, varíola, vai voltar sarampo, volta tudo. Porque o que é isso? Falta de vacinação, baixa qualidade de vida. Volta tudo. E é bom porque, pelo menos na saúde, ela é democrática, né? Porque aí ela pega todo mundo. Né? Ela pega todo mundo. Então, assim, o negócio tá muito difícil. Então, a gente veio, né, construindo esse movimento que a gente chamou de luta antimanicomial, para ter uma reforma psiquiátrica no Brasil, para mudar a maneira de como se tratava pessoas com transtornos mentais, pessoas com déficits, com dificuldades de aprendizagem, pessoas com limitações cognitivas graves, pessoas diferentes. Não, gente, vamos fazer um tratamento humanizado, multiprofissional, com outros saberes, outros olhares. Vamos incluir essas pessoas no meio social e fomos lutando e construindo isso. Muita coisa aconteceu. O SUS foi sendo implantado, Minas Gerais. Vou dar uma panorâmica rapidaça para vocês de Minas. Minas tem 853 municípios, quase 22 milhões de habitantes, 77 regiões de saúde. O que é regiões de saúde? É um conjunto de municípios que se reúnem e criam uma região de saúde. Aquele município que é mais robusto em termos de equipamentos de saúde, ele é conhecido como município sede daquela região de saúde. A gente falava micro-regiões de saúde, município sede da micro. Hoje a gente fala regiões de saúde, município sede da região de saúde. E temos 13 macro-regiões. Por exemplo, Belo Horizonte, ele é ele sozinho, porque ele é um município muito grande. Ele tem 3 milhões de habitantes. Então, os serviços dele é só para ele mesmo. Para a própria cidade, que é grande, mas inclusive alguns serviços é para o resto do estado todo. Né? Ele é referência para algumas coisas. E na saúde mental, nós temos uma rede que não é pequena, embora a gente tenha vazios assistenciais. O que é vazio assistencial? Regiões de saúde que a gente não tem equipamentos de saúde mental. Hoje, todas as 77 regiões têm um equipamento, que é o CAPS, ou o CERSAM. É a mesma coisa. CAPS é Centro de Atenção Psicossocial e CERSAM é Centro de Referência em Saúde Mental. É porque a lei mineira,
a Lei 11.802, de 18 de janeiro de 95, a lei estadual colocou CERSAM. E as portarias ministeriais colocaram CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e aqui é Centro de Referência de Saúde Mental. Nas diversas modalidades. Tem para adulto, para criança e adolescente, para usuário em uso prejudicial de drogas, né? E temos centros de convivência, que a Marta vai falar. No estado, temos 36 centros de convivência informados na coordenação. Temos 115 residências terapêuticas, que são as moradias, para aquelas pessoas que perderam o vínculo familiar, ou até existe o vínculo familiar, mas é impossível elas retornarem para a família, ou até a pessoa, mesmo que não, prioritariamente para quem estava nos hospitais psiquiátricos. Mas elas também atendem, de alguma forma, as pessoas que nunca estiveram no hospital, mas também não perde a mãe, perde o pai. Existe também esse tipo de situação, né? Hoje a gente trabalha o máximo possível para que as pessoas não fiquem institucionalizadas. Ainda temos os 5 hospitais psiquiátricos no estado de Minas Gerais, sendo que os públicos estatais ainda é o Galba e o Raul Soares, aqui dentro de Belo Horizonte, mas que atendem o interior, o estado inteiro, né? Temos o CHPB, que ainda tem 30 leitos, né? O CHPB está com 145 moradores ainda, restantes, que precisam de ir para as residências. Do sistema prisional, aptos para irem para a residência terapêutica, porque já se tentou levá-los, tentar voltar para a família ou para o território de origem. Todo esse trabalho já foi feito, mas estão precisando comprovadamente de residência, são 60 pessoas. E nós temos um total de 270 pessoas em Minas precisando com urgência dessas moradias. Pouco, né? É 10 pessoas, gente. Seriam 27 residências. Para o estado de Minas Gerais é uma coisa muito pequena. É pequena. Mas, hoje, né, com esse problema de financiamento do governo, né, estadual, esse decreto aí que ele fez de calamidade financeira, essas dificuldades, nem essas moradias a gente está conseguindo efetivamente implantar. Elas foram pensadas, ela teve todo um planejamento que se pensou de fazer para o semestre e tudo, mas nada disso se efetivou. Eu estou colocando isso para vocês para dizer que tem uma rede hoje. Temos 235 leitos habilitados e recebendo pelo Ministério da Saúde em hospitais gerais no estado de Minas Gerais, em 59 municípios, para vocês terem uma ideia. São os dados que a gente tem para vocês verem que existe uma rede. Essa rede ainda tem que acabar de ser consolidada. Eu não vou falar aqui, mas a gente tem todo o plano de quanto que mais CAPs necessitariam, a gente tem tudo isso, uma coisa que chama-se plano de ação. Isso já foi feito, já foi levantado, e para que isso aconteça tem que ter o investimento federal e o investimento estadual e o municipal. Atualmente, gente, tem mais investimento dos municípios. Mesmo assim, os municípios se retraíram por conta dessa crise toda que está tendo. Por parte do Estado, infelizmente, todas as resoluções foram feitas, aprovadas, né, na CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, formada de todos os secretários municipais, mais a Secretaria de Estado da Saúde. Então, a gente deve, né, tem
o dinheiro, já fez a resolução, mas não pagou ainda os municípios. Então, significa que o Pimentel se dispôs a assumir a dívida, mas ainda não foi possível fazer o pagamento. Então, eu tenho que terminar, que eu vejo... Tá. Então, não, eu queria colocar isso, porque hoje eu estou respondendo, né, até por enquanto, na coordenação, por essa rede, e não é só por isso, é por uma série de outras coisas. Mas dizer para vocês que nós, os psicólogos, podemos estar tanto nesse lugar que eu estou agora, nesse momento da minha vida, que é na gestão, né, da política pública. A gente pode estar na assistência da política pública, diretamente, trabalhando. A gente pode estar nos órgãos de controle social das políticas públicas. São maneiras da gente participar. E a gente pode estar também no terceiro setor, são as ONGs, as outras formas de organização, e estabelecendo parcerias, né? Com o Estado, às vezes com a empresa, depende, né? Mas são possibilidades de atuação. Mas fechando, dizendo para vocês que o cenário hoje político é horrível, gente. O SUS, por 20 anos, ele não pode aumentar a sua rede de serviços, porque ele tem um teto. Foi isso que foi votado. Eu quero ver se daqui a 20 anos, a rede que nós temos hoje de serviços vai comportar para atender a população daqui a 20 anos. Aí, quando você começa a perguntar isso para eles começam a gaguejar. Pergunta para o político, eles começam a gaguejar. Porque pode mudar. Mas é isso que está posto lá. A lei que foi aprovada foi essa. É isso. A Política Nacional de Saúde Mental veio com um retrocesso enorme, que é a volta dos ambulatórios, coloca a internação na saúde mental como um dispositivo, um dos principais. Ele é importante e ele existe, mas ele não é o principal dispositivo, ele faz parte. Claro que faz, né? Então, nós estamos enfrentando uma retração enorme, nós, psicólogos, que trabalhamos com políticas públicas. Temos esse tipo de vocação e de interesse, né? Então, eu acho que para nós fica esse desafio aí, né? Que o nosso papel também é refletir, é escrever, é pensar. E a contribuição que a gente tem dado também, eu queria dizer que ela foi fruto de muita discussão nossa e da produção intelectual nossa. Não vai achar isso no livro, não. Vocês vão achar isso nos livros que nós mesmos publicamos no Brasil. Viu? Tudo é fruto das nossas discussões de quebrar a cabeça e de fazer, porque fica parecendo que é uma coisa mágica que veio, não é? É isso, né? Falei em demasia. Muito obrigada. De jeito nenhum foi demasia. O mais difícil é ficar aqui nesse meu lugar apontando quanto tempo falta. Então, Marta. Boa noite a todas e a todos. Não sou psicóloga, né? E fico assim, nesse entre-lugar, né? Mas é um grande prazer estar aqui. E dizer o tanto que a gente aprende quando está em rede, quando trabalha em equipe, quando a gente se propõe as trocas, né? Então, eu não sou terapeuta ocupacional, não sou psicóloga, não, né? Eu não sou produtora cultural, eu sou um tanto de misturas, assim, tantas outras, muitas coisas, assim. Por aprender, né, com as pessoas e trocar com elas também. Na hora que a gente estávamos ali assistindo ao vídeo, eu cochichei com o Felipe, assim, que essa é uma aula que não está escrita em lugar nenhum,
né? Assim, a gente pode pagar muito caro, mas não vai ter aquilo que a gente percebeu ali nas entrelinhas, né? No riso, no canto, nas falas, né? Isso é muito precioso, né? Que é esse saber que vem do fazer, que vem da prática, né? De uma prática que reflete sobre si mesmo, né? Então, a Marta, ela traz um pouco da moldura que a gente vive hoje, né, no Brasil, da nossa macropolítica, que não é nada animadora. Quando ela fala, né, do desfinanciamento por 20 anos, então a população não pode crescer nos próximos 20 anos, não podemos envelhecer nos próximos 20 anos, não tem que congelar, porque o orçamento foi congelado. E se a gente for pensar isso, né, dá um desânimo, assim, mas nós não somos de ficar desanimados. Né? Isso vem como resultado de um golpe que também não teve fim ainda. Né? O golpe prossegue e, no final das contas, quem vai pagar o preço são aquelas pessoas que precisam das políticas públicas estruturantes que portam os direitos das pessoas, né, ou que produzem o acesso aos direitos, a conquista dos direitos. São as pessoas que são os que vão pagar, né, assim, acho que é um preço muito alto. E nós juntos também, porque a gente não consegue fazer sem estar junto com as pessoas, né, ou sem viver junto com elas, ali aquilo que se passa. O recrudescimento das políticas públicas, né, nas áreas mais delicadas, e o desvio, a Marta citou isso, né, assim, o desvio do recurso da saúde mental, né, num modelo que vai na contramão disso que a gente acredita, que é a reforma psiquiátrica antimanicomial. Tem investimento num outro modo de fazer a saúde mental. E aí a gente percebe, então, a desconstrução da macro, né, da macropolítica, e que nos cabe, então, agora, né, a construção da micropolítica, né, a construção no território, a construção nos lugares onde a gente está, né, junto com as pessoas. Construção do micro, tendo como moldura, né, assim, essa referência da macropolítica. Porque se a gente não olha para frente, mais adiante, a gente vai se alienando, né, e vai ficando ali lidando com a miudeza, né, e acaba se perdendo em alguns aspectos, sim. E a gente, então, não politiza a conversa, não politiza as questões, né, e a gente corre o risco de cair, né, na queixa, no desânimo, né, e aí não vale, a gente não vai transformar, né? A gente não vai conseguir transformar. Então a gente vem para o território, para o nosso dia a dia, né? Para o fazer, o território na sua riqueza, pela diversidade que é um território vivo, né? Na concepção ali do Milton Santos. Né? Um campo e um terreno fértil para as construções, né? Um campo e um terreno forte para as produções, né, para a construção do pensamento crítico, para a mobilização das pessoas, para a reconquista dos seus direitos. Eu acho que é isso. Se o que a gente tem enquanto política pública é algo tão recente, e foi graças às lutas, porque elas não vieram, né, não vieram de presente, mas as pessoas se mobilizaram, se organizaram, e foi possível, né, com a Constituição de 88, e depois, na sequência, né, alguns avanços no que se refere a isso. Bom, construímos, né, construímos algumas coisas, conquistamos alguns direitos, perdemos algumas coisas, reconstruiremos algumas outras. Então, a gente está falando de resistência, né, de posicionamento, de posturamento. A partir daquilo que a gente acredita, a partir daquilo que nos convém e a partir daquilo que nos convence. Né? Não dá para ficar fazendo algo que está fora daquilo que, né, aquilo que eu não acredito. Né?
e a gente só vai convencer, ou só vai fazer acontecer, né? E a partir disso que nos toca no afeto. E a gente precisa do afeto para estar com o outro, para construir com ele e para fazer junto. Né? Eu acho que é isso que transforma, é isso que faz com que a gente aprenda. É a partir do vivido. Né? A gente vai ler um tanto de coisas, a gente vai buscar muitas referências, mas aquilo que fica é aquilo que a gente experimentou e refletiu sobre. Né? E aí buscou referências a respeito. Aí sim estamos escrevendo um texto, escrevendo uma história, né? Escrevendo uma vida. E o que mais se aproxima da vida, né? E o que é a vida? É o que vivemos, é o que fazemos e o que construímos. Então significa protagonismo, participação e construção. Porque senão vai ser uma, como é que eu vou dizer, uma ditadura às avessas, né? Então, o que é para protagonizar? Né? O que é deslocar de um lugar para o outro e trazer os sujeitos? Né? E onde capturá-los? No melhor sentido da palavra, captura, assim. Né? Para construir o quê? Para construir um mundo que nos caiba. Né? Assim, um mundo que nos pertença, né? Um mundo que seja possível, dentro daquilo que a gente tem, daquilo que a gente acredita, né? E daquilo que nos dá o sentido de pertença, né? Porque senão eu estou em terreno alheio, estou na casa do outro, não é? Então, para mim, esse mundo, esse sentido de pertença, é a sociedade sem manicômios, né? Assim, a radicalidade na liberdade, assim, né? Um mundo produzido pelas pessoas que o habitam, né? Resumindo, eu fico pensando isso. Oi? Mas isso é extremamente sofisticado, delicado, artesanal, não é simples, né? Isso é muito sofisticado. Precisa de um tempo para isso se dar. Acho que precisa de paciência para isso se dar. Precisa de escuta, né? Precisa do sensível e precisa do tempo de cada uma das pessoas. Então, de fato, é desafiador. Acho que é desafiador, extremamente desafiador. Né? Assim, e a gente corre risco de se perder, inclusive, no meio desse caminho. Né? Então, assim, sem perder o norte, aquilo que é possível fazer, né? É necessário isso que os nossos antepassados chamavam de paciência histórica. Né? A gente vai ver os negros mais velhos, né? Assim, o modo como eles olham por... Né? Estou lembrando aqui da minha avó, de uma senhora que mora perto da nossa casa, assim, o modo como eles olhavam para o horizonte e acreditavam, assim, olha, espera que o tempo vem. Eu acho que é isso, nesses processos que a gente vai se propondo, né, a participar. E voltei de novo lá no lugar de onde eu vim. Eu gosto de falar desse lugar. Um lugar que fica fica do outro lado. Eu nasci num vilarejo que pertence ao Grupo Preto e sonhava em conhecer Ouro Branco, que era do outro lado da serra. Eu morava no pé da serra, literalmente. E esse lugar, ele me trouxe a possibilidade, né, de pensar, estar ali, e fora dali levando o que eu tinha comigo, né? E o meu modo de perceber o mundo tem a ver com essas histórias todas, né, dos meus pais, analfabetos, dos meus avós com a sua sabedoria, e da minha primeira professora, acho que a professora mais maluquinha que já existiu no planeta. Ela não era formada, era a pessoa mais graduada do lugar, e assumiu a escola, né? Era uma escola que se chamava Escola Singular São Geraldo, era uma sala de aula, era uma sala única, com os alunos de 6 a 15, 16 anos. Era a escola singular, e era singular mesmo. E a gente aprendia as coisas subindo nas árvores, catando pedrinhas coloridas no rio, contando,
descendo. Sabe esses conceitos básicos que a gente precisa para viver? Era ali, o corpo na cena, subindo e descendo. E ela não tinha medo de que a gente caísse ou se machucasse, a gente também não. Ninguém nunca caiu, ninguém nunca se machucou. Então, é isso, assim, de um mundo, né, que é possível fazer, de um mundo que é possível viver, ali com as pessoas em um terreno fértil e cheio de afeto. Porque protegíamos uns aos outros, inclusive ela. Quando a gente foi atravessar o riacho para ir ao pé da serra para buscar Jatobá, a gente tinha que... Ela era muito baixinha, e aí os alunos, os mais altos, né, fizeram uma brincadeira da chamada cadeirinha de fonfon. Quando as pessoas dão seus braços e alguém senta, né, entre os antebraços. E aí ela sentou, né, na cadeirinha porque ela era baixinha para atravessar. Então, é isso, assim, eu acho que ver o mundo, acreditar nele, né, com aquilo que a gente tem, com aquilo que está ali pertinho, né, pertinho de nós. Isso é território, né, território vivo, isso é construção. E para falar um pouquinho dos lugares onde eu trabalho, né, na Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte, a minha formação é em terapia ocupacional e uma formação que tem a ver com essa história que eu acabei de contar. Eu queria entender um pouco mais sobre a terapia ocupacional. Eu trabalhei como professora de uma escola de APA. Eu queria entender um pouco mais daquilo que a gente estava fazendo ali. E quando eu chego na Federal, na minha primeira aula sobre saúde mental, eu larguei o meu primeiro projeto. Assim. Não vou trabalhar com criança, eu quero saúde mental. Isso existe? Isso que você está falando existe, professora? Existe. Então, já mudei de ideia. Então, eu venho para a saúde mental em Belo Horizonte, né? Desde o comecinho, na prefeitura. Trabalhei 2 anos no Raul Soares. Quando ele estava se desconstruindo, ele dizia isso, né? A desconstrução do Raul. E trabalhei 2 anos no Raul e depois pedi demissão e fui para o centro de convivência. É um lugar rico da gente viver, da gente fazer e da gente perceber a vida nas condições mais adversas. Um lugar que fica entre a saúde e o corpo. O pé é na saúde, o corpo é no mundo. E aí é no mundo do jeito que ele se apresenta, né? Com suas contradições, com seus desafios, com suas verdades, incertezas e incertezas. E que tem como recurso para abordar a loucura a arte e a cultura. Impressionante, assim. Os efeitos disso, quando você desloca, né, daquilo que é do sanitário, sem desconsiderá-lo, mas vai ampliar o conceito de saúde. Né? Vai ver a saúde como possibilidade de vida plena. E aí, o que acontece ali? Tem um profissional psi, que sou eu, em tese, e as outras pessoas são formadas, são artistas e artesãos, né, com essa formação. E que aprendem sobre a saúde mental, sim, também, porque o convívio está ali. Né, e nós aprendemos com eles, sim, o tempo inteiro, porque as trocas são possíveis. Eu não sei se tem umas imagens, vai dar tempo, porque eu só tenho 10 minutos, então vamos tentar por aqui. Se você quiser ir passando, não sei se é esse. Nem carregou, né? Então deixa. Mas então vamos falar desse lugar. Vai carregando. Na verdade, sim, não chega a ser um vídeo, não. É uma apresentação com várias imagens. Deixa eu ver. Pode ir passando as imagens e a gente vai falando e tentando acompanhar. Nem é o centro de convivência. Vai explicar quando a gente vai para as imagens, a gente vai falando dos dois, tá? A gente vai falando, então, de um lugar que se constrói no cotidiano da existência, com as pessoas. Hoje, a gente teve uma Assembleia Geral, lá no serviço, e a gente foi conversar um pouco sobre os 25 anos da rede substitutiva em Belo Horizonte, e o Centro de Convivência São Paulo como projeto piloto. Né? E aí, alguns meninos, né, alguns mais jovens, que têm 21, 22 anos, e a gente perguntando assim, então, quando você nasceu, a gente já estava aqui, mas você é jovem e tem muita história, muita vida para contar. E esse lugar, então, tem muita história, muita vida para contar. E a gente pretende contar essa história durante o ano de 2018, né?
lá e vamos ver como é que a gente vai fazer para também no 18 de maio. Acho que cabe muito bem. Então, esse espaço, esse serviço dispositivo, lugar de arte e cultura, né, ele trabalha com usuários, com os casos, né, os mais desafiadores, né, de A a Z, e pretende ser um lugar de encontro, de trocas, de descobertas, de possibilidades, de construção de outros caminhos. Então, não é um lugar de si mesmo, é um lugar que faz com que o sujeito, ou permite o sujeito descobrir caminhos, descobrir saídas. E aí vai para cada um. É promoção da saúde, exatamente. Produz saúde, produz vida, né? Porque permite qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? Claro que tem as condições básicas para a existência, né? Necessárias, fundamentais, imprescindíveis. Mas qualidade de vida, principalmente, é ter futuro. Ter futuro é ter projeto. Eu posso sonhar com alguma coisa, né? Eu tenho vida para frente. E foi uma das respostas que as pessoas com as quais eu conversava na Assembleia hoje. Ele fala assim, eu tenho muita história para contar e tenho muita vida pela frente. E eu gostei de ouvir isso, porque é uma das pessoas que quando chegou, assim, não tinha perspectiva nenhuma. Né? Não queria nada, assim. Nada. E fala, eu tenho muita vida pela frente. Então, pronto, estamos cumprindo o nosso papel, né? De promover as pessoas na sua condição ali. Não é para dizer que é para ficar sonhando a vida inteira, né? Mas é para fazer uma vida, seguir a vida. Isso é o mínimo. Bom, tem umas imagens aqui do outro lugar onde a gente também pode contribuir. Se diminuir essa luz, acho que ficava melhor. Você pode ver isso para nós, Mariana, por favor? Obrigada. Você pode voltar? Só um minutinho. Ó, nós vamos passando e vou tentar falar rápido, porque o Felipe já sinalizou para mim aqui que eu tenho um tempinho curtinho. Ele é assim, mas é o papel dele e assim, eu respeito demais. Vou fazer tudo para dar certo, tá? É o seguinte. A gente vai falar um pouquinho da Suricato. Vocês já ouviram dizer, já ouviram falar? Alguns já conhecem? Umas carinhas aqui que parece que já tem por lá. A Suricato é um empreendimento... Volta só um minutinho, só para eu ler aqui, só para eu colar aquela frase ali. É um empreendimento econômico, solidário e social. É uma utopia na realidade. Eita, mas não sei isso, que história que é essa? A gente vai entender a Suricato como... Eu não vou chamar de síntese, porque eu acho que não é essa palavra ainda. Nós não localizamos qual é melhor. Mas ela é resultado da política pública de saúde mental de Belo Horizonte, que promove, que trabalha com a promoção em saúde. Tá? A política toda, desde o momento da crise, os lugares que atendem as urgências e emergências psiquiátricas, até os outros dispositivos, os lugares por onde as pessoas vão circular durante a sua trajetória, né, na sua caminhada aí pela rede de saúde mental. Então, é um empreendimento síntese, né, o resultado de uma política que se desenvolve em Belo Horizonte há 25 anos. Aqui é um grupo de usuários no 18 de maio, nós podemos passar. Aqui é uma outra imagem, na Suricato. A Suricato, ela é formada por 4 núcleos de produção, a gente pode ir passando. A gente vai vendo essas imagens, né, e falando um pouquinho deles. A Suricato agrega 4 núcleos de produção, o núcleo de costura, que a gente vê a imagem da Lulu, mostrando uma peça que ela bordou, o núcleo de mosaico, marcenaria, culinária, e tem também um espaço cultural. O espaço cultural é uma casa, showroom, que fica no bairro Floresta, na rua Souza Bastos, 175, e a gente vai ver algumas imagens de lá. Esse espaço cultural, essa casa, foi aberta em 2014, em comemoração aos 10 anos de experiência, aos 10 anos de acúmulo da Associação de Trabalho e Produção Solidária dos Usuários da Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte. Essa empresa social, essa associação, se denomina Suricato. Ela trabalha o valor do trabalho de fim à condição para a liberdade. Acho que é um refinamento, inclusive, né, assim, do conceito de trabalho e daquilo que é possível fazer. Aqui é uma imagem do núcleo de costura.
as meninas da culinária, a Nilza e a Alda. A Alda é a mais velha do grupo, ela está com quase 80 anos. Há 16 anos atrás, ou 17, que faz isso, esse grupo de usuários da saúde mental escolhe como referência para sua organização o modelo da economia solidária, que permite o amadurecimento político para a construção de uma economia plural. A gestão é coletiva, a propriedade comum dos meios de produção, as relações de trabalho não são hierarquizadas, a autogestão e a pluralidade de atividades. Podemos passar. Imagens do núcleo de mosaico, peças em exposição. Aqui o núcleo de costura e bordado com as bonecas personagens, assim, né? A gente já vê essas moças em algum lugar. Aqui, imagens da nossa primeira virada cultural da Suricato, 2014. Topamos entrar na programação de Belo Horizonte e fizemos 24 horas de arte e cultura no ar. E esse aqui é uma apresentação de uma rádio, um programa de rádio na hora chamado Rádio no Ar. Eu já falei dos núcleos de produção, né? Podemos passar a culinária, tem algumas imagens da culinária. Podemos passar. Isso. Tem mais. Isso. Beleza. Que não já for outra hora. O núcleo de marcenaria, que trabalha com madeira de demolição, com restauração de objetos, móveis, produz objetos de decoração e utilitários também. Quem já foi ao espaço cultural, falta só um minutinho. Essa é a copa da casa, né, onde que apresenta a produção da marcenaria, principalmente. Podemos seguir. Mosaico. Isso, pode seguir. Nenhuma dessas peças existe mais, né? Porque já foram vendidas e não tem cópia. Né? São peças únicas, produzidas ali, né? Num fazer bastante criativo, e onde o sujeito se coloca. Isso, mais bordados. Bordados, isso. Bacana. E o núcleo de serviço que atua, que trabalha no espaço cultural com os garçons, os vendedores, os recepcionistas, né? Espaço Cultural Suricato, diversidade cultural e a inovação como vetor de desenvolvimento da cultura e das expressões de vanguarda. E a inclusão produtiva como base em uma economia cooperativa e solidária. Aqui, quando recebemos a visita do Ministério da Cultura, abrimos, então, foi a data que nós inauguramos a galeria do Espaço Cultural, que fica na ex-garagem da casa. Aqui, na entrada, quando a gente viu no primeiro vídeo, o Felipe estava na loja da casa, né? O Espaço Cultural tem uma loja, por onde as pessoas adentram o espaço. A sala da casa, onde acontecem algumas reuniões. Uma parte do quintal da casa. Depois que você atravessa a cozinha, você desce e vai estar no quintal. Então, a ideia é carregar esse conceito de casa, lugar que abriga, lugar que é referência, para alguns é referência, sim, principalmente aqueles que moram, que têm trajetória de rua, né? Tem alguns que têm isso, e trabalham na Suricato. Cartaz da nossa virada cultural, o nosso quintal, com festa e tudo mais pratos para quem está com muita fome. Para as quintas-feiras, normalmente elas acontecem lançamento de livros lá na casa, a gente chama de Quintal da Poesia. O microfone da Silvia Klein, aquela cantora lírica de João Molevade, e que mora na Alemanha, né? Referência. Instrumentos dos artistas que se apresentam na casa. Um pedacinho do palco, lá é os instrumentos deles. No quintal tem um palco, um tablado, e mesas e cadeiras, e no fundo tem uma cozinha que virou cozinha de um restaurante. Isso também não é um restaurante. Parece, mas não é. Mais ou menos isso, gente. Tira gosto, né? Isso. Mas quando a gente vai falando do conceito,
é porque é um quintal e uma casa que serve comida. Mas é um restaurante? Será que é isso tudo? É um bistrô? Sei, não parece. Será que é? E a gente vai se fazendo perguntas mesmo, né? Mas é o que as pessoas quiserem que seja, assim, as pessoas acabam dando nomes mesmo. Pode passar. E aí a gente fecha com essa imagem que é a marca da suricato. Ninguém vai perguntar, não ouvi a pergunta ainda o que significa suricato, mas é uma alusão no busto africano que para sobreviver nas savanas, eles se associam, se protegem, porque senão viram presa fácil, né? Então, os usuários, né, da nossa rede escolheram esse nome, fazendo a seguinte comparação. Nós sozinhos aí fora, no mercadão, a gente não vai sobreviver, não. Na primeira a gente já foi. Que tal a gente se unir, se organizar? Então foi feita essa escolha, na minha opinião, uma escolha muito feliz, porque ela carrega um conceito, um modo de vida, né, um modo de se organizar, e que falando assim parece, né, é poético, né, sim, é delicado, é sim, mas o dia a dia é carinhoso. Né? Desconstruir isso que está muito pronto, né, com muitas certezas nas nossas cabeças, ou na nossa cultura, né, capitalista, competitiva, né, onde segrega e isola as pessoas. Acabou meu tempo. Quero agradecer, tá, ao convite, né, e à oportunidade. Obrigada. Bom, gente, eu acho que acabou dando certo o puxão de orelha da Mariana ali, por eu não ter apresentado, né, nenhuma das duas Martas logo na entrada. E, como eu disse logo no início, eu tenho dificuldade com as formalidades. E eu achei que foi ótimo não ter apresentado. Marta, quando ela comenta que é psicóloga, é TO, é muitas outras coisas, né? Fica evidente na fala de ambas exatamente esse lugar, essa força, né? Que não cabe, por exemplo, nas diversas fechaduras que nós temos encontrado ao longo desses últimos anos que temos vivido no Brasil, né? Que nós temos vivido. Então, acho que é importante mesmo a gente pensar nisso que escapa à definição, ou que está muito mais no discurso delas, que se apresenta, então, bem próximo da prática, né? Do que um discurso ou de adjetivos que estão aí, mas que não dizem o real, né? E a gente, eu acho que tem se esforçado para isso. Quando a gente pensou a proposta dessa mesa, era justamente nesse sentido. Nós queremos conseguir construir e apresentar, por meio da fala delas, então com elas, né, exatamente esse lugar de uma clínica que é vivencial, que ela não parte de um discurso, por exemplo, né, que é de algo que está localizado no mês, numa cor, que é algo que está localizado, né, em algumas definições. Não está. O que Marta faz lá na gestão como coordenadora estadual de saúde mental, o que Marta Soares faz, né, como referência na Suricato ou lá no Centro de Convivência São Paulo, é muito mais do que o prescrito. E é por isso que elas são as referências que elas são. E é por isso que não dá para ficar só nos adjetivos que a gente consegue encontrar falando sobre elas, né? E é por isso que a gente tem tanto orgulho de ter elas como referência, delas estarem aqui conosco, né? Honrando aí o nosso último Psicologia em Foco desse mês, né? Tão importante para nós, que a gente tentou de alguma forma, né, dar alguns contornos, né, às discussões com relação à saúde mental, né, apresentando então como que nas políticas públicas a gente constrói a promoção da saúde mental, como é que a gente pensa, como é que a gente faz, né? Então acho que agora a gente podia abrir um bate-papo, mas eu queria muito agradecer as duas, né? Dizer então que desse desarranjo aí da não apresentação criou, né, na verdade, um outro lugar, né? De um arranjo no sentido que o discurso de vocês produz de impacto em nós, para muito além do que uma apresentação formal traria, né? Então vamos, né, agora conversar mais. Achei que a Ana ia me falar. Os colegas trabalham nas políticas públicas, vocês, né, na saúde mental, na educação, na assistência.
ou na assistência, ou em alguma outra. São tantas experiências, né? Trágicas, né, Marta? Muitas práticas. A dela não, mas também deve ter um contorno trágico, né? Não, trágico não, trágico mas é muita coisa aí, mas é real. Então, Marta, você foi minha professora na minha pós-graduação, né? Lá na PUC de Betim. Eu trabalho no sistema prisional. Tá claro. Eu lembro. Então, lá também a crise e a negligência do Estado alcança, né, de forma cruel e desumana. E eu só estou falando porque, né, eu nem tenho o que falar. Acho que as pessoas aqui não têm o que falar. Elas não estão tendo o que falar. No meu caso, devido a um contexto político que você ilustrou tão bem, as minhas experiências do sistema prisional, eu tenho só um caso em 10 anos de trabalho que eu consegui chegar ao final. É muito difícil trabalhar lá, é muita falta de apoio para as políticas que nós queremos desenvolver. Eu quero comemorar que agora, pela primeira vez, agentes da saúde pública da cidade de Betim aceitaram a inclusão de um representante do Ceresp de Betim em um grupo para discutir casos mentais, casos de pacientes. É de comemorar, porque até então isso não acontecia. Então, muito provavelmente sou eu que vai estar participando dessas reuniões a partir desse mês de fevereiro. Então, dessa forma, eu também espero com a minha existência, mais ainda, porque é a minha esperança que tem me possibilitado trabalhar lá até hoje, eu espero continuar fazendo política pública, incrementando a política pública através da minha existência, porque nós sabemos que na dependência do Estado, elas não acontecem. Porque nós podemos estar nos nossos locais de trabalho só cobrindo falta do Estado, falta isso, o Estado põe você, falta aquilo, o Estado quer que você vai, falta não sei mais o quê. Então, se elas acontecem, elas realmente acontecem por nós, pelo nosso sujeito, pela nossa determinação, pela nossa lucidez, pela nossa humanidade, pela nossa ética, pela nossa responsabilidade, e, portanto, nossa, que são qualidades de maneira humilde também, eu contemplando vocês duas, me parabenizando vocês e sinto do parabéns de todos os meus pares, de colegas, um parabéns para mim também. Eu não tenho muito o que falar. Eu me emocionei com o evento que aconteceu hoje aqui. E gostei demais da palestra da Marta Soares, da sua também, que eu já conheço, suas aulas, sua aula de saúde, eu vi muito bem. Muito obrigado por tudo. Boa noite a todas e a todos. Marta Soares, nós temos duas Martas aqui, né? Marta Soares, eu quero te fazer uma pergunta e antes eu quero pedir desculpas e justificar por não conheço o Centro de Convivência. Gostaria que você falasse mais. Eu estou há 5 anos em BH, sou servidora aposentada da Fundação Nacional de Saúde, que foi citada aqui. Conheço essa história que você contou, infelizmente, né? História triste também dessa instituição. Então, eu estou 2 anos aposentada, vai fazer 2 anos. Eu queria conhecer, queria que você falasse mais, e se há possibilidade de
fazer uma visita, conhecer. Suricato já me chamou a atenção pela internet, que uma vez tinha uma programação lá, Suricato, quando eu vi, e só que por alguma coisa eu não pude ir, mas achei bem interessante. Então eu queria que você falasse mais sobre o centro de convivência. Acho que dá para falar daqui também, tá? É porque está online, eu vou falar como Você falou seu nome? Marinete. Dainete. Obrigada pela pergunta. Centros de convivência. É uma invenção de moda, para variar, uma invenção de moda de Belo Horizonte, quando da implantação da rede substitutiva, foram convidados os artistas para emprestarem o seu olhar sobre a experiência do aluno. Então, os profissionais que estruturam esse dispositivo, esse serviço, são as oficinas. Então, não tem atendimento, a não ser o primeiro dia, o primeiro momento, onde a gente recebe a pessoa que vem encaminhada da rede, né? Os CESLAs encaminham, as unidades básicas encaminham também, né? Os hospitais também encaminham, principalmente no comecinho, né? Quando tinha os egressos. Hoje a gente tem uma geração que não se internou, então não sabe contar essa história mais, né? Mas, então, a passagem pelo centro de convivência, ela está dentro de um plano terapêutico, de um técnico de referência daquela pessoa, né? Então, ela vai construir a chegada, né? Junto com o seu paciente, a referência vai construir a entrada no centro de convivência. Essa pessoa vai ligar, o usuário, né? Vai ligar marcando o primeiro encontro, que é a entrevista de pré-admissão. E aí a gente vai apresentar para essa pessoa o leque, né? Ou a grade de oferta, né? Assim, quais as oficinas a gente tem para oferecer? De segunda a sexta, de 8 às 17 horas, né? Então, segunda de manhã, tem oficina disso, disso, daquilo. Sexta à tarde, tem isso. Então, tem as oficinas nos horários de manhã e à tarde, mas que não é um lugar de permanência dia, não é isso, né? A pessoa vai e ela gosta de música, e é isso que eu quero desenvolver, Marta, porque eu sempre quis e nunca tive oportunidade. Ou então, eu já trabalhei com música, então eu nunca tive tempo, eu quero cozinhar. Então, não quero nem saber de cozinha, porque cozinhar a vida inteira tem pavor. Percebe? Então, cada um vai escolher por um motivo. Né? Ela escolhe, né? Dentro do que a gente tem para oferecer. Eu quero jogar futebol, porque tem as atividades que não são, a gente não vai chamar de oficinas. Né? Tem o futebol, tem uma oficina de rádio, organizada pelo UFMG, em parceria com a Rádio UFMG. Tem o Liancum, são exercícios terapêuticos, né, para a saúde, as pessoas do futebol chegam no horário e fazem a prática. E o Liancum é uma prática muito gostosa, porque é misturado com a comunidade, né? Então, tem professor, tem educador, físico, tem advogado, tem não sei o quê, no meio ali, dos usuários junto com a gente. A monitora do Liancum sou eu. Adoro. E ali é muito gostoso ver isso, assim, as intervenções que são feitas, sabe, assim, como que as pessoas se relacionam. Tem um autista no grupo, né, assim, que é fofo. E aí, do jeito dele, ele vai fazendo Liancum, ele fala assim, uai, Marco, como é que é isso? Aí ele responde, repete e vai, chega pontualmente. Impressionante, isso é lindo. Então, no Liancum, para mim fica muito claro a possibilidade da convivência, sabe, assim, é na cidade, é na comunidade, com as pessoas. O Centro de Convivência São Paulo está situado, ele funciona dentro de um centro de apoio comunitário, desde 93, convivendo com outros projetos e programas que acontecem no mesmo espaço físico, sem nenhuma intercorrência que não fosse abordável por nós, pelo SAMU, ou por qualquer outra pessoa que circulando por ali. O que você tem, meu filho? O que você tem que você está assim? O que está acontecendo? Porque já acontecem crises em alguns momentos, né? Surtos em alguns momentos. Nada que não fosse abordado.
Se o Centro de Convenção Paulo está lá esse tempo todo, né? No tempo em que crianças e adolescentes frequentavam lá, que tinha programas com crianças e adolescentes, logo no início da gestão Patrus e nas 3 seguintes gestões, crianças que conviveram com os usuários, que quando a gente encontra hoje, jovens adultos ou adultos, perguntam assim, e o Paulo Sérgio está lá ainda? Meu amigo, a gente jogou tanta bola junto. Gente, isso é muito bacana. Né? Assim, crianças já desconstruindo aquilo que, para os adultos é uma coisa muito mais pesada, muito mais difícil de fazer. Porque, né? Então, isso é muito rico e fizemos muitas coisas juntos ali com os programas do CAC. Desde as festas juninas, né, as festas de Natal, os meninos pendurados na janela olhando a musicista na oficina de música do Centro de Convivência, e os meninos querendo entrar e ela punha todo mundo para dentro. Assim, então, hoje vocês veem. E ele virava a festa. Então, essa possibilidade do encontro, essa possibilidade do fazer junto. E queria só trazer um exemplo. Quantos centros são? Em Belo Horizonte são 9 centros de convivência, né? Um em cada uma das regionais, com o mesmo intuito, é um projeto só. Né? Ah, mas são todos iguaizinhos? Não. Cada centro de convivência se reconhece aqui nas reuniões do 18 de maio. Ó, esse aqui é lá do Providência. Olha lá, o jeito, o modo, como tem fala. aquele chiquérrimo aqui da Centro-Sul. Sim, Que é ali, sim. como é que é? Orenoco. Rua Orenoco. Na Rua Orenoco. Isso. Sabe, ali no Na Cruzeiro. Centro do Cruzeiro. Chiquérrimo. Então, cada lugar, se ele é feito pelas pessoas e com as pessoas, tem a cara delas. Então, eles não se parecem. Tá? Assim, a gente reconhece, tem modo de fazer, de funcionar, cada um é de um jeito. E é da regional inteira, Marta? Assim, Para a regional inteira e, às vezes, né, as pessoas trocam de regional também. Assim. Tem gente que mora na leste e frequenta o Centro de Convivência da Nordeste. Tem gente que mora em Venda Nova e frequenta o Centro de Convivência da Norte. Porque a pessoa, o território é para organizar, mas não é para cercear. Então, as pessoas transitam, né, pela cidade, quando querem. Ok? Não sei se... mas vou falar rapidinho de uma experiência que é muito rica. Que é muito interessante. Nas nossas oficinas de música, né, aliás, em todas, acontecem produções, né? Produção de arte, né? Produção de música, produção... Mas, principalmente, produção de sentido, assim, né? Produção de sujeitos, produção de um monte de coisa. Mas, numa das produções de música, tem um exemplo de Dona Terezinha de Jesus, moradora do bairro Concórdia, da nossa regional Nordeste. Uma compositora impressionante, assim. E o Elvésio Raton, ele estava produzindo o filme Uma Onda no Ar, que conta a história da Rádio Favela. E, como o Centro de Convivência é esse lugar que as pessoas entram e saem, então ele precisa dessa porosidade. O artista que trabalha conosco trabalha em outros lugares também, para que ele comunique, né, em outros lugares, fora da saúde mental, para que ele faça produza esses encontros. E aí tinha um artista na cidade que gostava muito, né, e era amigo da nossa musicista. Ele vai para uma oficina e escuta Terezinha de Jesus. Esse artista, que é o Gil, sabia do trabalho do Elvésio Raton. Ele escuta a música da Terezinha e fala assim, peraí, interessante isso aqui. Eu vou levar esse material para o Elvésio e vou propor a troca da Clementina de Jesus pela Terezinha de Jesus. Então, ele levou, né, a proposta, o Elvésio Raton topou. Então, a música da Terezinha de Jesus vai fazer parte da trilha sonora do filme Uma Onda no Mar. Tá, dia do filme, como é que nós vamos fazer? Terezinha vai ver, né? Aí nos organizamos, o distrito viabilizou o carro e nós fomos para o Cine Belas Artes, junto com a Terezinha, toda produzida, porque a filha caprichou lá no salão de beleza. E Terezinha vai assistir ao filme. Sentadinha, e nós sentamos mais nos fundos. E ela lá sentadinha. Quando a música aparece, que o locutor no filme anuncia, Dona Terezinha de Jesus. E aí ela começa esfregando as mãozinhas, toda sem jeito, assim, toda bonitinha. E aí pronto, né? Aí abraçamos, aquela alegria toda, pronto. Semanas depois, né, chega a frase e a cena que nos toca, assim. O Elvésio Raton marcou no escritório dele para ela receber o cachê, né, pelo trabalho dela. E na despedida, né, ela comenta com a musicista assim, gente, e eu que fui lá só para fazer um pano de prato? É isso. É rico. É muito
porque é aberto, porque é diverso, porque pode um tanto de outras coisas. Então a gente não tem nem controle de onde isso vai, Como é que onde isso vai dar. isso? Isso é... Não tem, né? Não tem como medir isso. Então, precisamos escrever essas coisas, né? Anunciar essas coisas, medir essas coisas, buscar indicadores, né? Mas tem algumas coisas que vão escapar, com certeza. Marta, posso fazer uma visita? É aberta para Rua Iuruoca, 501, bairro de São Paulo, é o Centro de Convivência de São Paulo, onde eu trabalho. a região noroeste, correto? É esse. Esse? Fica no bairro São Paulo, dentro do Centro de Apoio Comunitário, atrás do Centro de Saúde São Paulo. A Iuruoca 501. Tá? Telefone 3277-6684. Você vai ligar para a gente preparar um café. Tá? Estamos esperando. Eu queria falar só para um colega ali, a Secretaria de Segurança Pública, quando a gente assumiu a coordenação agora, em 2015, que eu sou do Estado, cala a boca, já passou de 30, mas não comenta não, fica cala a boca, e já estive lá na coordenação no passado. Eu estive lá, no governo do Aécio. E voltei, né, agora no governo do Pimentel. E na área da segurança pública, eu queria te falar que nós tivemos iniciativas, nós da saúde mental. Fomos atrás para trabalhar com o pessoal do sistema prisional. Então, construímos uma resolução intersecretaria para os meninos privados de liberdade, criando um fluxo onde a saúde, obrigando a saúde a sentar, a criar o projeto de tratamento dos meninos, junto com o pessoal do sistema prisional. Muito legalzinha a nossa construção. Fizemos uma outra, que é para as mães usuárias de crack, seus bebês, que foi com a Direitos Humanos, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Saúde, com a SEDESE. Fizemos agora uma outra de criar os fóruns intersetoriais de álcool e drogas em todos os municípios para poder propiciar o encontro dos trabalhadores. Você veja o que eu quero dizer para você, meu amigo, meu companheiro, mas isso vai ser um livro que a gente precisa escrever isso para o governo. A gente faz política pública com muito pouco recurso. Dá para fazer. Articulações, só permitir que as pessoas se encontrem, dá para fazer isso. Mas nós estamos vivendo um tempo tão esquisito, eu preciso te dizer, que nem isso eles estão querendo que aconteça. Isso que é o mais de tudo. Isso é muito grave. Porque aí, eu acho que quando eu trago essa coisa da saúde mental, é tocar exatamente na democracia, gente. Na ditadura a gente não pode reunir, não. E também, nós não estamos na ditadura. Estamos na democracia, dizem. Será? Eles estão... os espaços de encontro, igual esse aqui, de conversa e tal, estão reduzindo. Então, a gente, sabendo das dificuldades financeiras do governo, entendendo, a gente cria outras coisas. Que é dentro do... o governo está com pouco recurso, porque não é só recurso. Você tem que, para você fazer uma política pública, você tem que ter recurso, você tem que ter inteligência, cognição, porque tem gente que tem o recurso de calar, você não sabe, gasta mal, tem que ter o recurso, tem que ter cognição, inteligência para desenvolver e uma diretriz política clara. Às vezes a gente tem a diretriz,
tem as ideias para fazer, às vezes está faltando recurso. Então, dá para caminhar um pouco. Claro que o recurso também ele é impedidor, vai até um certo tanto. Mas está difícil tudo, viu? Até isso está difícil. Está difícil permitir que as pessoas se reúnam. Aí, olha, o que vai ser de nós, Mariana? Conta para nós. Vamos resistir e encontrar. Vamos resistir, né? Estão precisando. Temos que escrever, né, Mariana? Eu acho que disso que vocês estão dizendo, né, dessa ética, fundamentalmente por ética, eu acho que falta a gente fazer esse preenchimento da sofisticação que é a técnica. Né? A técnica é sofisticada. Esse simples. Eu acho que ficou faltando maravilhoso. E ele até que tem uma gravou. né? Mas eu acho que falta essa escrita do recheio da ética, que é essa sofisticação técnica, que eu acho que a gente ainda falta escrever essa parte, que é o que permite que a gente troque, né, que a gente vá para o futuro, que a gente escreva de fato a história e que a gente diga quais são os nossos conceitos, né? Isso que eu estou falando, a inteligência da coisa, ela não é só a inteligência da ética. A inteligência da ética com inteligência técnica, com uma capacidade de formulação teórica, que eu acho que ainda foi pouco honrada, né, das nossas discussões. É verdade. E o Pedro Gabriel fala de uma coisa que cada vez que eu vou envelhecendo e estou na saúde mental, vai ficando mais claro para mim. Ele fala que a saúde mental ela é um marco de referência civilizatório. Ou seja, à medida em que nós vamos fazendo esse trabalho nosso de saúde mental, que ele se estende, vamos dizer assim, gente, em tudo. Porque nós aqui, os profissionais psi, nós somos profissionais todos da saúde mental, onde quer que nós estejamos. Então, quando a gente está lá na Secretaria de Segurança Pública, buscando humanizar aquelas relações, compreendendo aqueles movimentos instituintes que tem ali dentro, os jogos, as percepções, quando a gente faz isso lá na educação, lá no esporte, naquela empresa, eu estou falando para nós profissionais. A gente está fazendo um trabalho extremamente sofisticado, gente. Esse trabalho nosso, ele é sofisticado e ele parece ao mesmo tempo que ele é muito simples, mas ele não é simples. Ele é uma... você já vai... Agora, eu vejo isso. Então, a saúde mental, ela dá um pouco, nessa perspectiva, dá para mim essa divisão. E como dizia Marcos Vinícius, o nosso grande companheiro, né, que vai fazer 2 anos agora, foi brutalmente assassinado, né, lá na Bahia. Ô, gente, depois que a gente aprende a manejar a clínica das psicoses, acabou. É a última fronteira humana, né? É a psicose. A hora que você aprende a manejar a psicose, se é que você aprende, você nunca aprende. Ela sempre... Não, mas a gente não pode negar também, né, Marta, que nesses 20, quase 30 anos, junto com eles, convivendo com eles, trocando experiência com eles, convivendo,
Eu aprendi muito. Nossa, é um verdadeiro doutorado, pós-doutorado, né? Você escutar Eduardo Araújo, vira pra gente e fala assim: Martinha, querem tirar o meu direito de delirar, Marta? Marta, eu estava na Praça Castro Alves e eis que chega aquele, como é que ele fala? O disco voador, Marta. O São Francisco de Assis, ele veio aberto em luz para me dar um abraço, Marta. Eu não posso falar isso, Marta, eu sou louco. Deixa eu delirar, Marta. Eu quero morrer como o Eduardo, mas deixa eu delirar. Aonde? Gente, eu acho isso de uma... Ele fala para falar assim comigo. E vocês, quando permite que a gente fala isso, Marta, e a gente fica bem também. E aprendeu que tinha que conviver com a gente. Ô, Marta, eu tomo o meu remédio também, ele faz parte, ele é importante. Coisa que ele não podia viver antes, né? Porque no hospital temos que cortar o delírio. Você está louco? Então você vai, né? Você não pode delirar, né? Eu acho que o trabalho, isso que a gente vem construindo aí com muitos companheiros da saúde mental e com é de uma riqueza, gente. Eu, sinceramente, eu acho que... E se eu for falar para vocês tudo, o que serviu tudo isso na minha vida? Eu estou trabalhando com a psicologia há 38 anos, mas com a saúde mental 31 anos. Gente, eu quero dizer para vocês, eu me tornei uma pessoa melhor. Para que serviu isso tudo que eu sei? Me fez ficar mais humana, um pouco mais humana. Eu ainda estou longe, né? Eu acho que a gente é muito primitivo. A gente é muito preconceito. A gente ainda tem que evoluir muito como ser humano, mas eu acho que eu me tornei um pouco melhor, sim. Me sinto uma pessoa melhor. Me sinto. Então, eu acho assim, nossa, compartilhar isso aqui com vocês, eu fico muito feliz. Agora, essas coisas de falar assim, sabe? Essas coisas... Eu não sei, porque de vez em quando vocês veem essas revistas de fim de semana, essas revistas de fim de semana ficam dando fórmulas de felicidade para os outros, essas coisas, já viram? Revista dele. Eu vejo assim, são coisas vazias, né? Agora vocês podiam vir para o 18 de maio, hein, Martoca? Começou, né? Começou ontem, uma discussão política. Foi bonita? Ontem eu tive uma outra reunião, não pude vir. Vai ser toda terça, Marta? A próxima vai ser quarta. A próxima semana vai ser na quarta, mas vai retornar. Para terça, né? Para você melhor na terça. Gente, se vocês tiverem uma oportunidade de vir, não em todas, porque é cansativo, né? Às vezes, para quem... Mas se vocês verem a construção do 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, é de uma riqueza. O mais bonito é a construção do 18 de maio. Mais bonito do que o produto. É mais bonito para mim do que o desfile é lindo, mas a produção dos usuários que vêm e dos trabalhadores, nossa, é maravilhoso. Você tem aí a letra para a gente encerrar, a gente podia só ler para vocês a letra que um usuário, ele é maravilhoso, né? Que vem do Juliano, essa que ele fez do bloco. Eu não tenho. Mas peraí, pega no meu celular, tem Felipe. Hein? Pega a letra, gente, eu quero ler. Olha a letra do Juliano, é um usuário. Eu vou ler para vocês
É uma coisa impressionante, gente. Ele fez uma música pro bloco. Eu não sei se vai ser. Depois tem Manicômios e sem prisões. Vamos ver se eu acho aqui. Enquanto Marta procura, eu vou fazer a leitura, então, de uma dúvida que chegou de um colega pela internet, ok? Tá, Então, é o Gilberto Souza e ele cumprimenta a mesa dizendo boa noite. Primeiramente, gostaria de falar o quão importante se faz esses debates para quem, assim como eu, não pode estar presente. É de extrema importância, pois nos permite ter acesso às questões e opiniões de colegas e de outras pessoas que estão na evidência das diversas temáticas. A interação com os internautas também é algo fabuloso. Poder participar e estar colocando opinião e levantar questionamentos é enriquecedor. Eu, como estudante, fico extremamente feliz de poder participar. Tenho um grande amor por políticas públicas e sei dos grandes desafios que existem na área. Sabendo disso, mas não tendo uma vivência na área, eu gostaria de saber qual seria o maior empecilho se tratando de políticas públicas na saúde mental. Essa é uma questão. O que poderíamos fazer para estar realizando uma melhoria contínua? Segunda questão que ele traz. empecilho. Ele pergunta qual seria então o maior empecilho e o que poderíamos fazer para estar realizando uma melhoria contínua. Eu acho que o maior empecilho da construção de uma política pública é a falta de decisão política do gestor. Primeiro ponto. Então, acho que ele tem que ter uma decisão política, primeira coisa, maior empecilho. O segundo, eu acho que a questão financeira é limitadora, mas não é impeditiva. Ela pode ser limitadora, mas ela não é impeditiva de se fazer alguma coisa. Acho que pode fazer pequeno. Eu acho que a maior questão é a falta da clareza política e a determinação de se fazer. Agora, tem que ter clareza, gente. Às vezes as pessoas não fazem as coisas por falta de clareza. Né? E aí, quando não tem clareza, as pessoas fazem e faz a cabeça delas. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito, e eu quero dizer isso para vocês, eu falo isso no meu coração, gente. Eu tenho 30, eu sei muita coisa de política pública, eu sei muita coisa de SUS, mas eu sempre estou aprendendo. Todo dia, gente. Que é uma coisa nova, não está dado. E é complexo. Falar que é simples, não é. E eu falo isso, assim, eu sei sim, não vou falar que não sei muita coisa, acumulei muita coisa, mas eu aprendo muito, muito, muito. E o que eu vejo nas pessoas, às vezes, mas isso é insegurança, né? A insegurança faz as pessoas ficarem arrogantes e rígidas, né? Medo de errar, por conta de insegurança, bobagem, gente. A gente sempre está aprendendo, a gente sabe muito, mas a gente aprende a cada dia. Eu acho isso. Eu sei, Concordo com a Marta, assim, em relação ao... Acho que o grande empecilho está na cabeça da gente, sabe? Para poder transformar o que está do lado de fora. Quando você fala de clareza, né? De clareza política, acho que de uma posição crítica, e de pensar que mundo a gente quer, né? Se é um mundo compartilhado, onde as oportunidades sejam para todos, né? Ou se é um mundo de privilégio por aí afora, a gente tem que escolher que lugar que a gente quer estar, né? E aí, se é um mundo compartilhado, vai caber todo mundo, né? Vai ser possível para todos. E aí, vamos fazer juntos. Acho que tem isso. E a melhoria contínua tem a ver com essa construção também, né? O tempo inteiro, assim, a gente não pode parar de pensar, né? E ter asas para poder ir criando e inventando coisas e evidenciando que é possível, né? Uma sociedade livre, né? Uma sociedade sem manicômios, uma sociedade mais justa, né? Onde caibam todas as diferenças, Acho que o grande empecilho está na cabeça, Júlio.
Eu queria, não estou achando o samba enredo do Juliano. Bom, mas, enfim, eu acho que esse ano nós vamos ter o 18 de maio aí, né, Marta? E caminho a gente não sabe muito, mas pegando um gancho, né, que nós tivemos os 30 anos do encontro, 30 anos de comemoração da luta antimanicomial, esse movimento social, né, que surge de trabalhadores, de alguns sindicatos da área da saúde, conselhos, depois os usuários, os familiares, e a gente comemorou, né? Provavelmente vai, não sei, mas a gente, por conta dessa política nacional aí, né? A gente está falando nenhum passo atrás, né? Manicômio nunca mais. Não sei se vai ser esse o tema, mas está tudo indicando, né, porque a política está vindo contrária a esse movimento. E a gente fica muito chateado com isso, né? Uma coisa que o Brasil, construindo nesses últimos anos, o Brasil se torna uma das referências, né, mundiais da política de saúde mental. Né? Eu fico pensando assim, até as americanas que vieram aqui, né, para dizer, com o Mark Napoli, para dizer assim, a gente sabe que né, nos Estados Unidos, com todas as críticas que nós temos, mas essa coisa dos direitos fundamentais para eles, das garantias, a democracia para eles próprios é um bem muito caro, até elas vêm aqui e se encantam, né, com a política de saúde mental, usuárias da saúde mental de lá, ficaram encantadas com as foram no Suricato, não foram, Mara? Ficaram encantadas com a política e tudo. O Brasil, a gente caminhando, lutando com maior dificuldade, uma coisa que depende de pouco recurso. Esse país andava atrás. Não, gente. Meu Deus do céu. É de desanimar. É o samba desse ano? Não, de 2011, eu acho que era o Juliano. Só Rei da Loucura? O Juliano tem esse samba enredo, vamos ouvir, mas ele fez um desse ano maravilhoso do bloco, eu não escutei não, mas olha que lindo esse que ela... Só o contexto do Juliano, de 2011. 11, foi no ano que a gente se atreveu a contar a história do Michel Foucault, em pleno 18 de maio, né, assim, tinha uma homenagem ao Michel. 50 anos da história da loucura. 50 anos da história da loucura. E aí, né? Olha ali, ó, uma alusão ali, ó. Fomos Para a Avenida falar de Foucault. E o tema eixo foi Histórias da Loucura, Michel também contou. Porque quando a gente trouxe o tema para cá, para discutir, a construção é sempre nessa sala, a construção do 18. A próxima é quarta-feira. Isso. E aí trouxemos o tema para cá e a Ilha Rosa trabalhou para poder facilitar a compreensão de todos, porque, né, muito assunto. Então, Miriam e Rosa organizaram o material e a gente, então, trabalhou a partir deles. Que elas tiveram que traduzir o livro para a linguagem acessível. Isso, facilitar a compreensão. E aí, as pessoas, os usuários contando as suas histórias o tempo inteiro também. Então, ficou Histórias da Loucura, Michel também contou, porque cada um contou a sua loucura. E aí, o Juliano faz o samba, vamos ouvir. Que foi escolhido o conjunto. Vestido na passarela, a minha fantasia mais bela, no jardim das delícias, eu só não li você, minha erva. Sou rei da loucura, sou realeza, com samba segura, sou maluco, beleza. Sou rei da loucura, sou realeza, com samba segura, sou maluco, beleza. Da literatura,
a expressão da loucura que expressa nossa luta contra a falsa ditadura. Sou rei da loucura, sou realeza, com samba na cintura, sou maluco por defesa. Sou rei da loucura, sou realeza, com samba na cintura, sou maluco por defesa. Somos tão diferentes e ao mesmo tempo iguais, pois a nossa igualdade é lutarmos pelos nossos ideais. Sou o rei da loucura, sou realeza, com samba na cintura, sou maluco beleza. Sou o rei da loucura, sou realeza, com samba na cintura, sou maluco beleza. Michel contou a história em nosso presentinho para mexer com o mundo em prol de quem é diferente. Sou o rei da loucura, sou realeza, com samba na cintura, sou maluco beleza. Sou o rei da loucura, sou realeza, com samba na cintura, sou maluco beleza. Nós temos que publicar agora, né, Marta, de 2008 para cá. Porque nós fizemos uma coletânea dos 18 de maio, de todos os sambas, que começou o desfile. A gente começou a comemorar, gente, o 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Nós começamos a comemorar em 87, teve o encontro do movimento, fundou o movimento social. Em 88, foi o primeiro 18 de maio, aqui em Minas, foi ali na face, ali na Rua Curitiba, você sabe aquele prédio da UFMG? Rua Curitiba, aqui no centro. A gente foi ver aquele filme O Homem Mirando para o Sudoeste. É um filme argentino e não se acha em lugar nenhum. Não. Mas vocês procurem. É maravilhoso, é sobre a questão da loucura. Em 88. Em 89, o conselho, a gente começou a comemorar na rua. Aí a gente fez aqui na Praça 7 oficinas. 89, 90, aí o Martinha vai me ajudar. Não sei se foi 91 ou 92. A gente começa a sair do Raul Soares, olha que emblemático, do hospício, do Instituto Raul Soares, e começa a vir para a Praça 7. Olha, a gente começou fazendo na Praça 7 como oficinas, isso eu lembro bem. O primeiro foi na universidade, depois nunca mais. Depois a gente fez na praça, 89, 90, 91, eu não sei quando que nós começamos, a Miriam que sabe direitinho. Eu não sei se foi 91, 92. E o primeiro desfile. O desfile. O desfile foi em 97, com uma paródia do Barreiro. Mas aí já desfile como escola de samba. Liberdade ainda que também. Aí é 97. Mas que a gente já estava desfilando essas saídas do Raul. As saídas do Raul. Mas o que você queria perguntar? Pra gente... Marta, eu, inspirado na palestra de vocês, eu observei, na hora que foi pontuado que as consequências da escassez das decisões políticas para políticas públicas, todos nós sofreremos. E eu fiquei pensando, eu fui lançado às discussões no âmbito da violência, pensando quantas pessoas não vão morrer
na violência na cidade devido à escassez das decisões, não é nem da falta da política pública. Mas uma vez que falta decisão política, conforme você mesma disse, e eu sei também que nós podemos fazer com poucos recursos, então os desdobramentos disso nas famílias, nas vidas das pessoas, se eu dou mais um passo e me permito uma invasão pelo imaginário, eu me entristeço, eu me arrepio, eu sinto vontade de chorar, eu sinto vontade de morrer. Então, eu fico pensando nas pessoas que têm compulsão a roubo, que procura o que pode procurar por um tratamento psicológico e não encontra, que estão nas vilas de favela sem saber até que existe um tratamento psicológico para a compulsão a roubo, e na angústia do próprio transtorno, da própria dor na alma que sente, essa pessoa não vê nenhuma outra saída a não ser ficar na repetição da compulsão, sendo presa 1, 2, 3, 4, 5, 1000 vezes. E as políticas de privação do sistema penitenciário, que nessas políticas de privação precisam inventar uma lógica para prender mais pessoas. Então, o que eu observo, Marta, é que o interesse desses agentes políticos para a saúde mental, nessa lógica financeira de que tem que prender, de que quanto mais pessoas com problemas de saúde mental tiver, mais dinheiro vai gerar para eles. Então, assim, nós que somos dessa natureza, do cuidado, dessa delicadeza com a ética pessoal, nós que estamos desse lado da vida, para nós a caminhada é espinhosa, é difícil. Até de pensar na nossa caminhada é difícil. Então, qualquer um de nós, qualquer cidadão pode se vitimizar na falta de um ente querido, que não sei quem que matou, que não sei quem que foi lá, na prisão de um membro da família que, de repente, por uma angústia, foi assaltar um ônibus e foi preso como vagabundo, como criminoso, e depois que é preso e taxado no Código Penal como vagabundo, numa sociedade preconceituosa, como vagabundo fica. E como vagabundo fica até difícil para nós técnicos levantar a bandeira dos direitos humanos para cuidar. Então, lá onde eu trabalho mesmo, só para ilustrar aqui um pouco essa dificuldade da política pública, né? Os agentes que são escolhidos para ficar no meu atendimento, há uma brincadeira lá entre eles mesmo, que até chega até mim: ô Luiz, quem está de castigo hoje? Porque o agente que fica comigo sabe que vai ter que esperar que eu vou trabalhar com escuta. Então, quem está de castigo hoje? Porque, numa comparação, talvez, com outros técnicos que conseguem atender mais rápido. Então, mas esse comportamento na instituição, ele faz parte de um mecanismo impeditivo de instalação de uma política pública lá dentro. Então, lá dentro, se repete uma realidade que a gente vive aqui fora. É uma loucura. Então, essa questão da violência, mais para a saúde mental, sem ser necessariamente na estrutura psicótica, mas a neurologia também, que eu quis comentar para ilustrar também nosso assunto, porque a sociedade somos todos nós e é todos nós que estamos sujeitos às consequências. A gente podia encerrar, né? Eu quero dizer para vocês, gente, que está tudo muito difícil, mas a gente está online. Eu fico feliz. Eu quero dizer para vocês que eu não sou uma menina e não desisto.
a minha vida profissional foi construindo, ajudando os meus colegas a construir uma política pública no Brasil. Eu tenho muito orgulho dela. Eu já tomei uma decisão. Eu vou morrer fazendo isso. Eu gosto, né? Gosto, faço intensamente, vou ficando mais velha, se eu não conseguir ficar tão intensa, mas eu não vou parar. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu acho que a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter cautela, mas a gente tem que ficar junto. A gente erra, tem hora que a gente, né? Eu falei com vocês, eu faço coisas boas, mas eu acho também que eu já fiz muita coisa ruim, sei lá, já tomei decisões que não foram boas, não tenho problema com isso, eu aprendo. Então, não vamos desistir. A gente vai fazendo o que é possível. Tem os 18 de maio, tem esses encontros aqui, a gente vai lendo, a gente vai resistindo e a gente vai fazendo isso. É bom a gente fazer isso, né? Vamos continuar assim, que assim vai ser bom, né? Agora, um dia, uma hora, a gente consegue ter um país mais decente. Eu acho que a gente vai conseguir, sim. Demora, mas consegue. Eu queria comentar um pouco assim, disso que a gente está chamando de construir a micropolítica, né? O seu ato, né, de atender a escuta é um ato político, é uma escolha, né? E a gente vai precisar trabalhar aí, para que o sujeito se reconheça, né, assim, e se apresente, né, como um ator político também, né, para ser dono da sua história, para poder fazer uma boa escolha e para perceber que ele pode transformar também, né? Ele pode transformar enquanto ele estiver junto com o outro, organizado com o outro, associado ao outro. Acho que é isso, assim, a micro é o que a gente tem em mãos agora, né, e o que a gente pode construir, né, que é no dia a dia, que é no cotidiano, que é ajudando, né, participando nessa organização com as pessoas. Eu acho que a gente não faz, a gente tem que ficar junto mais o tempo inteiro. Acho que agora é mais do que nunca, não é? Para a gente não virar objeto ou presa fácil, né? A gente precisa se associar, conversar mais, trocar mais, entender uns aos outros e aprender uns com os outros. Para mim, isso é que me dá esperança, né? A gente vai precisar de muita esperança, para seguir. É isso, depois do golpe, eu me levanto, é preciso anoitecer para chegar o amanhã. Cantarei a liberdade, ainda que tanto. Samba do passado. Gente, então eu queria, né, em nome do CRP, agradecer a presença de Marta Soares e Marta Elizabeth, foi maravilhoso. Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, é a gente ficar junto. A gente entende claramente que o CRP, né, em muitos momentos, recebe muitas críticas em relação aos temas que a gente discute, que falta a gente discutir muitas coisas, mas eu tenho certeza que quando hoje as duas aqui, as duas marcas, né, as referências, né, conseguem dizer para nós de que é importante que fiquemos juntas e juntos, esse é o melhor recado, né, que a gente pode dar. É assim, olha, nós temos enfrentamento no consultório particular, temos enfrentamento na política pública e social prisional, no trabalho com as mulheres, na saúde mental, no grupo LGBT, né? nas questões raciais, temos em vários aspectos. O que talvez seja o ponto central, permanecermos juntas e juntos, no sentido de construirmos o diálogo, né? Que é o que sustenta a política. Não é esse? Mesmo que no dissenso? E eu penso que eu sinto que os nossos colegas querem discutir temas muito específicos, Felipe, e que você pode trazer, que são temas da saúde mental como um todo. Vamos falar da depressão, vamos falar também da ansiedade com a depressão, dos sintomas psicóticos, do autismo. Vamos falar, nós temos muitos colegas, gente, que podem vir contribuir, mas sempre eles vão falar do tema específico, estrito sensu, vamos dizer assim,
mais tecnicamente, mas vocês podem ter certeza que eles vão contextualizar o assunto dentro de uma concepção, de um cenário histórico, político, social, porque isso não é uma coisa isolada, está dentro de um contexto, o adoecimento. Então, a gente pode falar disso, pode falar de, né, a saúde mental, todas as contribuições, as cirurgias bariátricas, de tudo, das compulsões, do álcool e droga, além da política, e falar do assunto em si. Colegas, igual, um assunto que eu acho que nós temos que desmistificar e trazer é o eletrochoque. Precisamos falar de eletrochoque, gente. Vamos chamar aqui colegas nossos, que, junto com os usuários, para eles contarem a experiência, falar do tema à luz, vamos dizer assim, da técnica, e vamos ver qual que é real eficiência e eficácia, por exemplo, desse método. E assim de outras questões, de medicações e tudo. Eu acho que é bacana demais essa iniciativa do Conselho, Felipe. E espero que a gente, não eu especificamente, mas eu estarei com vocês ajudando na discussão e sugerindo pessoas para ir falando de vários assuntos que se queiram. Né? A gente pode falar. Exatamente. Esse é o ponto, né? Então, agradecer mais uma vez, tá? Espero que a gente continue aí nessas conversas nos vários outros espaços e também aqui. Então, boa noite, obrigado mais uma vez.